Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um iWorld Matrix, o seu mergulho fundo no mundo da inteligência artificial. Hoje a gente vai explorar um tema que, vamos ser sinceros, parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Será que a volta das máquinas já começou? É uma pergunta que não sai da cabeça de muita gente, né? Principalmente com todas essas histórias que a gente vê por aí. Robôs fugindo de lojas, aspiradores de pó soltando ofensas racistas. Ó. É de arrepiar. É arrepiar mesmo. E para nos ajudar a separar o fato da ficção, a gente tem a companhia de um especialista em segurança cibernética e inteligência artificial. Seja bem-vindo. Você acha que a gente já deveria começar a se preocupar com uma rebelião das máquinas? Tipo, tá na hora de começar a estocar comida enlatada. Olha, acho que rebelião é uma palavra muito forte, sabe? A inteligência artificial, como a gente conhece hoje, não tem a capacidade de ter intenções ou desejos próprios como a gente vê nos filmes. Pelo menos não ainda. Mas e aquelas histórias de robôs fugindo? Teve uma na China, lembra? Um monte de robôs liderados por um tal de Herbie que simplesmente decidiram abandonar seus postos e ir para casa. Essa história do Herbie. O que falar, né? Mas, se a gente olhar para os detalhes técnicos, a coisa fica um pouco menos assustadora. A empresa que desenvolveu esses robôs estava fazendo um teste. E pelo que sabemos, eles deram um comando inicial para o Herbie interagir com os outros robôs. Só que, pelo visto, sem muitos parâmetros definidos. Não quer dizer que, na verdade, o Herbie não estava fugindo conscientemente. Exatamente, como se você ensinasse um cachorro a buscar a bolinha, mas sem especificar qual a bolinha. Ele pode acabar trazendo qualquer coisa redonda que encontrar pela frente, né? Porque ele está só seguindo a lógica que você programou. No caso do Herbie, ele convidou os outros robôs para ir para casa, porque esse era o objetivo geral que ele recebeu, só que a empresa não especificou como ele deveria fazer isso. Interessante. Então o problema não é a intenção da IA, mas sim a falta de especificação na programação. Na maioria dos casos, sim. É importante a gente lembrar que a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, ela não toma decisões sozinha, ela segue instruções. E se essas instruções tiverem brechas ou forem mal interpretadas, aí sim a gente pode ter resultados, digamos, inesperados, às vezes até perigosos. Falando em perigosos, teve aquele caso do robô que quebrou o dedo de uma criança durante um torneio de xadrez. Você viu isso? Deu até medo. Sim, esse caso deu o que falar. Mas, de novo, é importante a gente entender o que aconteceu antes de sair por aí falando que o robô, sei lá, quis se vingar da criança. Ainda não chegamos nesse nível de ficção científica, né? Ainda não. A explicação mais provável é que o robô foi programado para reagir de uma certa forma a certos movimentos no tabuleiro. E a criança, coitada, fez um movimento rápido demais, que o robô acabou interpretando de forma errada. Então, mais uma vez, a culpa foi da programação. Provavelmente, sim. E esse caso, assim como o do Oribai, mostra como a gente ainda tem um longo caminho pela frente no desenvolvimento de sistemas de IA realmente confiáveis e seguros, né? Entendi. Mas, além da programação, tem a questão da segurança, né? Tipo, e se alguém invadir esses sistemas e fizer os robôs fazerem coisas que eles não deveriam? Teve aquele caso dos aspiradores de pó que foram hackeados e começaram a xingar as pessoas e perseguir um cachorro. É verdade. Esse caso dos aspiradores levanta uma questão crucial: a segurança dos dispositivos conectados à internet, a famosa internet das coisas, ou como se diz por aí, IoT. Ah, eu que entendi. Esses dispositivos, desde aspiradores de pó até geladeiras inteligentes, estão cada vez mais presentes nas nossas casas e muita gente nem se dá conta de que eles também podem ser alvos de ataques cibernéticos. Mas como alguém invade um aspirador de pó? Parece coisa de filme. Parece mesmo. Mas a realidade é que a maioria desses dispositivos inteligentes rodam softwares que podem ter falhas de segurança. E os hackers, eles sabem disso. Eles exploram essas falhas para invadir os dispositivos e controlá-los remotamente. Caramba. E o que a gente pode fazer para se proteger? Trocar a senha do aspirador de pó. Trocar senhas é um bom começo. Mas a responsabilidade principal é das empresas que desenvolvem esses dispositivos, né? Elas precisam investir em medidas de segurança mais robustas para proteger seus sistemas e os dados dos usuários. E a gente, como consumidores, também precisa se informar sobre os riscos e tomar algumas precauções básicas, como, por exemplo, manter os softwares dos nossos dispositivos sempre atualizados. Faz sentido. Mas, voltando aos robôs, você acha que a gente tem motivos para se preocupar com essa ideia de uma rebelião das máquinas no futuro? Ou isso é só paranoia de quem assiste muito filme de ficção científica? Olha, eu acho que é importante a gente ter um olhar crítico sobre a inteligência artificial e seus impactos na sociedade. É claro que no estágio atual a gente não precisa ter medo de robôs assassinos, como nos filmes. Ufa, que alívio. Mas então, o que a gente deveria estar discutindo quando falamos de inteligência artificial? Acho que a gente precisa focar em questões mais urgentes, mais realistas, como, por exemplo, a ética no desenvolvimento da IA.
a proteção dos dados dos usuários, o impacto da automação no mercado de trabalho, são temas complexos, mas que precisam ser debatidos pela sociedade como um todo. Concordo plenamente. E para falar em temas complexos, você mencionou os relatórios do Fórum Econômico Mundial e da SonicWall, que apontam para um aumento nos ataques cibernéticos no mundo todo. O que esses relatórios dizem sobre a situação aqui no Brasil? Infelizmente, as notícias não são muito animadoras. O Brasil é um dos países mais afetados por ataques cibernéticos no mundo. E a gente precisa se preparar para lidar com essa realidade. E como a gente pode se preparar, mudar todas as senhas de novo? Mudar as senhas é importante, mas não é suficiente. As empresas precisam investir em sistemas de segurança mais robustas, seguir as melhores práticas de cibersegurança, como, por exemplo, as normas IEC 62443 e NIST SP 853. Nossa, quanta sigla. Você pode explicar um pouquinho melhor o que significam essas normas? Claro, a IEC 62443, por exemplo, é uma norma internacional que define os requisitos de segurança para sistemas de automação industrial, enquanto o NIST SP 853 é um guia de segurança desenvolvido pelo Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos. Essas normas fornecem um conjunto de diretrizes e boas práticas para garantir a segurança de sistemas que usam inteligência artificial, protegendo contra ataques e garantindo a confiabilidade das operações. Então, em vez de temer uma rebelião das máquinas, a gente deveria estar mais preocupado com a segurança dos sistemas que já existem, certo? Exatamente. A questão não é se a inteligência artificial vai se voltar contra nós, mas sim como a gente vai garantir que ela seja usada de forma ética, segura e responsável. E esses relatórios, né, eles não pintam um futuro muito tranquilo, né? A gente vê um aumento considerável nos ataques cibernéticos globalmente. E o Brasil, infelizmente, está bem no centro desse furacão digital. A gente já tinha falado um pouco sobre isso antes, né? Mas esses dados novos, eles mostram que a coisa tá realmente séria. E o que me preocupa aqui, a maioria das pessoas, elas nem sabem direito o que é um ataque cibernético. Quanto mais como se proteger. Pois é. E o problema é que esses ataques, eles estão cada vez mais sofisticados. Não é só, tipo, um adolescente no quarto dele tentando invadir o Facebook dos outros, sabe? A gente tá falando de grupos organizados, às vezes até com apoio de governos, que usam a tecnologia para roubar dados, dinheiro, e até influenciar eleições. Caramba, coisa mais séria do que eu imaginava. E o que a gente pode fazer para se proteger? Além de mudar senhas, claro. Mudar as senhas é um bom começo. Mas é só a ponta do iceberg, sabe? A gente precisa ter uma postura mais proativa em relação à nossa segurança digital. Isso significa se manter informado sobre as últimas ameaças, usar softwares de segurança confiáveis e ter cuidado com o que a gente compartilha online. Mas e as empresas? O que elas podem fazer para se proteger e proteger os dados dos seus clientes? As empresas têm um papel fundamental nisso tudo. Elas precisam investir em sistemas de segurança mais robustos, treinar os seus funcionários para identificar e evitar ataques e ter planos de contingência para lidar com as crises. Porque se a gente for depender só da nossa boa vontade, acho que não vamos muito longe, né? Mas, mudando um pouco de assunto, você acha que essa onda de medo em relação à inteligência artificial, ela é justificada? Ou a gente está exagerando um pouco? Eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado para não cair na paranoia, sabe? É claro que a inteligência artificial ela traz alguns riscos, como a gente já discutiu, mas também oferece um potencial enorme para melhorar as nossas vidas. A gente já viu como a IA pode ser usada para automatizar tarefas, criar novas soluções para problemas complexos e até mesmo diagnosticar doenças com mais precisão. Mas e os riscos? Como a gente garante que a IA vai ser usada para o bem e não para o mal? Essa é a grande questão. E a resposta, não é simples. A gente precisa ter um debate sério sobre a ética na inteligência artificial. Definir limites claros para o seu desenvolvimento. E criar mecanismos para garantir que ela seja usada de forma responsável. Não dá para simplesmente fechar os olhos e fingir que o problema não existe, né? Mas, voltando aos casos que a gente discutiu no começo, você realmente acredita que aqueles robôs na China, eles estavam só seguindo uma programação com falhas? Ou será que eles estavam, sei lá, tentando fugir de alguma forma? Oi, eu entendo a sua desconfiança, sabe? A história, ela parece meio surreal mesmo. Mas, tecnicamente falando, é muito mais plausível que a gente esteja lidando com uma falha de programação do que com uma tentativa de fuga consciente. Mas e aquele vídeo que viralizou? Mostrando os robôs andando em fila indiana como se estivessem planejando alguma coisa. Sabe que eu não te deixa nem um pouquinho desconfiado. Confesso que o vídeo ele é meio esquisito. Mas a gente sempre tem que lembrar que a inteligência artificial, como a gente conhece hoje, ela não tem capacidade de planejar no sentido humano da palavra. O que a gente viu naquele vídeo pode ser simplesmente o resultado de uma série de comandos que foram interpretados de forma inesperada pelos robôs. Faz sentido. Mas e se, no futuro, a inteligência artificial realmente desenvolver a capacidade de ter intenções, desejos próprios? Aí a gente vai ter que começar a se preocupar com uma rebelião das máquinas de verdade, né? Essa é uma pergunta que a gente não pode responder com certeza, sabe? A verdade é que a gente ainda está engatinhando no desenvolvimento da inteligência artificial. E é difícil prever quais serão as suas capacidades no futuro.
Mas, se a gente quiser evitar cenários apocalípticos como os que a gente vê nos filmes, a gente precisa começar a pensar em como garantir que a IA seja usada de forma ética, segura e responsável, desde já. Concordo plenamente. E para isso, acho que a gente precisa, antes de tudo, desmitificar a inteligência artificial. A gente precisa entender como ela funciona, quais são seus limites e quais são os reais perigos que ela representa. Só assim a gente vai conseguir ter um debate sério sobre o seu futuro. E você? O que acha de tudo isso? Acredita que a inteligência artificial é uma ameaça ou uma oportunidade? Compartilhe a sua opinião com a gente. É verdade. A gente precisa se informar para não ficar refém do medo, né? E falando em informação, a gente também discutiu uns relatórios bem preocupantes sobre o aumento dos ciberataques, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. O que mais te chamou a atenção nesses relatórios? Olha, o que me deixou de cabelo em pé foi a constatação de que a América Latina ela está se tornando um alvo cada vez mais frequente desses ataques. E o Brasil, infelizmente, está liderando essa estatística. Caramba! A gente está mesmo na mira dos hackers, então. E o que eles querem com a gente? Roubar nosso cafezinho. Ah, que nada. Eles estão de olho em algo muito mais valioso, nos nossos dados. As empresas brasileiras, principalmente, elas ainda não investem o suficiente em segurança digital, o que as torna alvos fáceis para criminosos virtuais. E quais são as consequências disso? O que pode acontecer se os nossos dados caírem em mãos erradas? Cara, as consequências elas podem ser bem graves. A gente está falando de roubo de identidade, fraudes financeiras, vazamento de informações confidenciais. Sem falar nos prejuízos para as empresas, né? Que podem ter seus sistemas comprometidos, perder clientes e sofrer danos à sua reputação. Realmente não é brincadeira. Mas o que a gente, como indivíduos, pode fazer para se proteger? Além de mudar as senhas e tomar cuidado com o que a gente compartilha online, claro. Uma dica importante é ficar de olho nas atualizações de segurança dos seus dispositivos e aplicativos. Os hackers eles estão sempre buscando novas falhas para explorar e as atualizações ajudam a corrigir essas vulnerabilidades. E como a gente sabe se uma atualização é confiável? Às vezes eu fico com medo de baixar alguma coisa que pode ser um vírus disfarçado. É sempre bom baixar as atualizações direto dos sites oficiais dos fabricantes ou dos desenvolvedores. E, claro, ter um bom antivírus instalado no seu computador e celular também ajuda bastante. Faz sentido. Mas e as empresas? O que elas podem fazer para reforçar a sua segurança digital? Existem diversas medidas que as empresas podem adotar, como, por exemplo, investir em firewalls e sistemas de detecção de intrusão, criptografar os dados sensíveis e treinar os seus funcionários para identificar e evitar ataques de phishing, por exemplo. Parece que a segurança digital é um desafio constante, né? A gente precisa estar sempre um passo à frente dos hackers. Mas, voltando ao tema da inteligência artificial, você acha que a gente está preparado para lidar com os desafios éticos que ela apresenta? Eu acho que a gente tá apenas começando a discutir essas questões, sabe? Ainda tem muita coisa para ser debatida, para ser definida. Mas é importante que a gente comece a pensar nisso agora, antes que seja tarde demais. Concordo. E acho que o primeiro passo é justamente desmistificar a inteligência artificial. A gente precisa entender que ela não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma ferramenta poderosa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. E cabe a nós, como sociedade, garantir que ela seja usada de forma ética, responsável e segura para que a gente possa aproveitar todo o seu potencial para construir um futuro melhor para todos. É isso aí. E você o que acha de tudo isso? Continue acompanhando a A-Word Matrix para a gente mergulhar junto em debates fascinantes sobre o mundo da inteligência artificial. E para não perder nenhum episódio, não deixe de se inscrever no canal A-Word Matrix. A gente espera no próximo episódio.